Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Desejo do meu coração, através desses vídeos, que o Espírito Santo pegue o coração de vocês, aonde quer que vocês estejam. Através desse vídeo, quero compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi sobre o nosso Deus, sobre o nosso Pai. Nesse primeiro vídeo, vamos entender juntos sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus é dividido pela teologia em dois grupos: os comunicáveis e os incomunicáveis. Hoje eu quero falar sobre os incomunicáveis, os atributos que são específicos de Deus, os atributos que apenas o nosso Deus possui. O primeiro atributo que quero pensar com você é sobre a unidade divina. No texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Moisés, após ali a migração, após a saída do povo de Israel do Egito, chama a atenção do povo de Israel, do povo que foi escolhido por Deus naquele período, a necessidade de entender que havia apenas um Deus. E ele fala assim: ouçam Israel, ouçam israelitas, existe apenas um Deus. O povo de Israel, no contexto do Egito, havia vários deuses para diversas situações. O povo do Egito tinha um Deus para representar. E agora, sendo chamado a servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor, Moisés chama a atenção dele dizendo: olha, agora vocês servirão apenas um Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Israel. E também no texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo traz a mesma narrativa, agora para a igreja, agora para o povo de Deus, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim à igreja que se localizava ali em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. O apóstolo Paulo também na igreja de Corinto chama a atenção dos seus membros a necessidade de entender que existe apenas um Deus. E desse Deus constituiu um Senhor de todos nós, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Paulo agora traz o entendimento daquele povo, que era necessário agora focar apenas em um Deus. Ele fala ainda algo mais. Ele fala assim: um Deus e o Pai. Muitas vezes ouvimos dizer que Deus é o Pai de todos, mas Jesus nos ensina, e a Bíblia nos ensina, que existe um caminho para se tornar filhos de Deus. Embora somos todos criaturas de Deus, para fazer parte da família de Deus, é necessário ter o Senhor, que é Jesus Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 1, vem dizer sobre isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Jesus fala com o povo daquela época, nas suas peregrinações, no seu ministério ativo. Jesus fala aos seus discípulos, fala aos seus seguidores, que aqueles que creem no seu nome
aqueles que creem em Jesus. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Através de Cristo nós temos o poder, a autoridade de se tornar filho de Deus. Caminhando um pouco mais, fechando aqui sobre a unidade divina, esse único Deus que existe, que constituiu Jesus como nosso Senhor. Esse Deus que hoje quem crê em Jesus, ele chama de filho. E nós, através de Jesus, podemos o chamar de Pai. Esse Deus único. O único Deus. No Antigo Testamento, ouve Israel. Agora, no Novo Testamento, ouça a igreja. Há um só Deus e Senhor de todos nós. Outro atributo que eu quero compartilhar para vocês é a infinitude divina. O texto de Lamentações do capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse texto vem trazer aqui sobre a misericórdia do Senhor, essa misericórdia que é infinita, essa misericórdia que não tem fim. Se formos parar para entender sobre o que entendemos sobre misericórdia, nós, com todas as nossas falhas, por mais que sejamos longânimos, perdoamos, a nossa misericórdia ela tem um fim. É só pisar o nosso calo, é só fazer algo que nos incomode, algo que talvez até nos prejudique, que veremos que a nossa misericórdia ela tem um fim, ela tem uma barreira, mas esse texto vem dizer que as misericórdias do Senhor ela não tem fim. Toda manhã o Senhor mostra a sua misericórdia, nos dando a vida, nos dando ar, nos dando saúde, podendo olhar um para o outro, podendo fazer as coisas que fazemos. Toda manhã o Senhor mostra a sua misericórdia, a misericórdia que não tem fim. Esse outro atributo que eu apresentei agora para vocês sobre a infinitude, o Deus que não tem fim. Ele não condiciona a sua misericórdia, ele não condiciona os seus atributos às nossas atitudes. Ele é apenas e ele é completamente misericordioso, apesar de nós. Outro atributo que eu quero apresentar para vocês é sobre a imutabilidade do nosso Deus. Nosso Deus, ele não muda. Tiago, o apóstolo Tiago, no seu primeiro capítulo, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, desce do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Tiago mostra o nosso Deus como sendo imutável, Deus que não muda. E ele fala que todo dom perfeito, toda dádiva, o que é uma dádiva? O que é um dom? É um presente que nos foi concedido. Tiago fala tudo aquilo que nos foi dado vem do alto, vem do Pai das luzes. E ele, nas entrelinhas, ele está dizendo assim: se ele te deu, é teu. Por que é teu? Porque foi o Senhor que deu. E ele é imutável. Ele não muda. E nele não há sombra de variação. Então esse atributo sobre a imutabilidade de Deus mostra esse Deus sendo aquele Deus que nos deu. E se ele nos deu, é nosso. Por quê? Porque ele não muda. Outro versículo também que vai trazer essa imutabilidade do nosso Deus é em Romanos, capítulo 4. Romanos 4. Vamos lá. Entender o que a palavra nos ensina ainda mais sobre esse atributo tão especial que também nos alcança. Romanos 4, 21 e 22 diz assim: Não duvidou
por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu-se, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, embora ele não tinha filho, quando recebeu a promessa de Deus que seria pai de uma grande nação, ele creu no seu coração. Mesmo Sara sendo estéril, ele acreditou no seu coração. E a palavra fala que isso foi imputado por justiça sobre a vida de Abraão. E esse texto vem falar que ele não duvidou, ele não foi incrédulo. E ele, pelo contrário, ele fortaleceu-se na fé. Ele fortaleceu-se crendo que o Deus que havia prometido aquilo a ele, prometido que daria um filho, ele era poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. E hoje podemos ver uma nação de Israel, que saiu da fé de um homem chamado Abraão, que creu que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Esse atributo que eu apresentei agora é sobre a imutabilidade, o Deus que não muda. Ele não muda, irmão. Ele não muda. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Outro atributo que eu quero apresentar para você é a autoexistência. O Deus que existe, porque existe. O texto que eu quero trazer para vocês se encontra em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, 35 e 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria e com o conhecimento que ele tinha no seu coração, ele traz esse texto mostrando que é profundo a sabedoria de Deus. Ó profundidade das riquezas, ele fala. Nessa canção, nessa oração que ele fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele fala que é inescrutáveis os seus juízos. Por mais que tentamos entender com a nossa mente pequena, não conseguimos ter a dimensão dessa justiça, desse amor, dessa graça, dessa riqueza, dessa sabedoria. Ele fala: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? O apóstolo Paulo, ironizando com a igreja de Roma, quem foi? Qual de vocês deu a ele para que agora possa querer ser restituído? E no último versículo ele fala: por ele, por si próprio, por sua própria vontade. Ele fala por ele e por meio dele, começando em Deus e saindo de Deus. Ele fala: são todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Partiu dele, foi feita por ele, todas as coisas. E ele fala: a ele, pois, a glória, o reconhecimento, o esplendor, eternamente. Amém. Esse atributo, ele é porque é, ele existe porque ele existe. Ele não precisou de ninguém o inventar ou criar. A natureza manifesta a sua grandeza. O firmamento, o céu, anuncia as obras das suas mãos. Sem palavras, sem ação, ouve-se a sua voz. É só começar a contemplar ao nosso redor
que vamos poder ver claramente o poder e a mão de Deus agindo. O poder e a mão de Deus agindo em toda a sua criação, em toda a sua obra. Esses são alguns atributos que eu queria trazer para você nesse dia. O primeiro, recapitulando, é a unidade divina. O segundo, a infinitude divina. O terceiro, a imutabilidade divina. E o quarto, a autoexistência divina. Existem vários outros atributos que eu poderia falar aqui, mas esses atributos que eu apresentei definem muito bem aquilo que é específico de Deus, os atributos incomunicáveis, esses atributos perfeitos que só Ele tem, só o nosso Deus tem. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se isso for relevante para você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para as outras pessoas para que eles também possam aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre a pessoa do nosso Senhor. Se você gostou, curte. Dá uma curtida lá no meu canal, eu vou estar colocando aí para vocês. E no próximo vídeo eu vou trazer sobre o atributo, mas o atributo de Deus que são comunicáveis. Aqueles atributos que nós também temos, que Ele compartilhou conosco. Tá ok? Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço.